Bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Festival da Cultura Oceânica. O Festival da Cultura Oceânica é uma realização do programa Maré de Ciência da Unifesp e ele é apoiado e agradecemos, ao Porto de Santos, vinculado ao Ministério de Portos e Aeroportos, nosso patrocinador oficial, que acredita e investe nesse movimento coletivo em prol do oceano, e também o nosso reconhecimento a todos os parceiros, a Prefeitura de Santos, a Associação Comercial de Santos, a Unesco do Brasil, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, a Fundação Grupo Boticário, o Sebrae São Paulo, o Via Green Institute, o Instituto Brasileiro de Infraestrutura IBI, o IBI Social, Oceano.org, a Escola Azul Brasil e a Aliança Brasileira pela Cultura Oceânica, a Fundação de Apoio à Unifesp, o SESC, e agradecemos ainda o apoio do CNPq e a FAPESP. O Festival da Cultura Oceânica ele conta com participação de jovens profissionais de aproximadamente 40 países, apoiados pela FAPESP, que estão durante 15 dias numa escola avançada de ciência em cultura oceânica, formando essa nova geração de líderes científicos na temática da cultura oceânica. Esse festival ele se iniciou desde sábado, dia 23, no SESC, permanece com sessões até o dia 29. Isso, Ronaldo Cristofoletti, da Unifesp, coordenando esse processo junto com a equipe, e gostaria muito, realmente, de dizer a alegria de ter todo mundo participando nesse momento. A ideia do festival é engajar e dialogar com os diferentes setores da sociedade para que a gente possa entender o nosso papel nessa relação com o oceano, nessa construção do desenvolvimento sustentável. Cada pessoa, cada instituição, ela tem um papel nessa história. E é por isso que nós vamos, ao longo dos dias, passar por uma série de discussões que vai da economia azul, da comunicação, das mulheres na ciência, da ciência em si, da COP30, da relação cidades e portos, da educação. Ela é uma grande construção, e uma construção que nós desejamos, trabalhamos, esperamos que ela ocorra com justiça social. Não há futuro sustentável se a gente não tiver dignidade de todos os povos. E a gente espera que esses próximos dias sejam de respeito, aprendizado, troca e encantamento para a gente construir essa sociedade mais justa. Gostaria, nesse momento, então, para dar as boas-vindas nessa primeira sessão, de convidar o diretor do Instituto do Mar da Unifesp, o professor Gustavo Fonseca, para abrir o evento. Bom dia a todos, a todas. Estive junto com o pessoal da escola alguns dias atrás, vejo que estão cada vez mais animados, isso nos deixa muito felizes, né? E eu quero, primeiramente, agradecer a presença de todos e parabenizar Ronaldo e toda a comissão organizadora pelos eventos. Não é um evento que está sendo feito, mas pelos eventos e a complexidade que é fazer isso, e, ao mesmo tempo, Ronaldo, o capricho que está sendo colocado. Cada letrinha dessa, cada cor escolhida, cada foto de todos os eventos está impecável, Ronaldo. Parabéns, parabéns à equipe organizadora que acompanhou. Sei que o Ronaldo não fez isso sozinho e sei que ele não fez do dia para a noite, então foram horas e horas, dias, meses, pensando em cada parceiro. E isso dá um orgulho muito grande para a instituição e serve de exemplo para nós, né, Ronaldo, para o Instituto e para os nossos colegas. Então, aproveitem o momento, aproveitem o tópico que é mais importante, impossível, né, quando fala de economia azul, nos faz pensar, né, da importância que é o mar para a sociedade, né, de todos os recursos, o uso sustentável desses recursos, mas do outro lado da moeda, que eu acho que é mais importante ainda, que às vezes a gente esquece, eu sou do mar também, né, sou biólogo, é como a produção terrestre está afetando a parte azul, né, a economia azul.
Então, se por um lado é fácil pensar economia azul, vamos investir mais, desenvolver melhor nossos portos, como a imagem mostra, por outro lado, em toda uma produção terrestre que a gente sabe que indiretamente ou até diretamente afeta os nossos oceanos. Então, tópico super importante para a gente discutir e legal porque faz um paralelo com a economia verde, né? Então, vamos aproveitar o máximo do desenvolvimento sustentável cunhado pela economia verde e trazer o jargão aqui da economia azul para frente. Ronaldo, obrigado. Obrigado a oportunidade de estar aqui com vocês. É uma janelinha do nosso dia, que a gente sai do papel de direção e vê a empolgação. Eu entrei aqui, estava todo mundo gritando com a mão para cima. Então, é uma janelinha importante que nos motiva seguindo na direção do Instituto, nos motiva seguindo fazendo as parcerias e promovendo esses eventos importantes. Então, desejo um ótimo dia, uma ótima discussão para todos, e uma boa semana de trabalho. E para aqueles que não conhecem o Brasil, aproveitem muito Santos e a região e continuo à disposição de todos vocês. Abraço, até mais. Muito obrigado, Gustavo. E nós vamos dar início, então, à nossa primeira mesa de debate, né, sobre diálogos para uma economia azul sustentável e inclusiva, a mesa Oceano em Movimento. E, para isso, eu vou convidar o moderador, o Leandro Pedron, diretor de programas temáticos do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Desculpe. Bom dia a todos. Good morning, everyone. Estão todos empolgados? Sim, sim. Eu estou. Vou usar as palavras do diretor aqui, porque a gente também, às vezes, está sempre na posição de sentar na cadeira, de tomar decisão, mas chega o ponto de também sentar e aprender. Então, acho que essa mesa vai ser um grande ponto para isso. Quero começar, antes de tudo, só agradecendo muito o Ronaldo, toda a equipe do Maré de Ciência, a Unifesp, que está organizando o evento, que estão aqui, que abriram essas portas. Vocês vão ver ao longo das discussões, o Ministério está responsável por elaborar a estratégia, discutir a estratégia de economia azul, e ter um espaço como esse, ter muita gente pensando, conhecendo, ouvir, dialogar, acho que é um momento essencial. Então, gostaria de agradecer por toda a organização, parabenizar e já não tomar muito tempo para a gente começar. Eu vou moderar a mesa, teremos 3 convidados muito especiais. Vou começar aqui pelo Leandro Viegas, vai ser fácil para vocês, 2 Leandros do Ministério. Viegas, suba aqui, por favor. Coordenador de Mar e Antártica do MCTI e também coordenador do Comitê Executivo de Economia Azul dentro da CECIRM. Obrigado. Tauan Santos, por favor, professora adjunto do Programa de Pós-Graduação de Estudos Marítimos da Escola de Guerra Naval, também é coordenador do Grupo de Economia do Mar, e o currículo vai longe, é um dos grandes especialistas no Brasil hoje em Economia Azul, então seja muito bem-vindo. E também queria convidar a professora Jaqueline Uco, que é cientista-chefe do Instituto de Pesquisa Marinha e de Pesca do Quênia. Não tem problema. Please be welcome, professor. A gente pode sentar, eu já vou acompanhar com vocês aí. E vou também, antes de começar a moderação do painel, só relembrar que nós temos um QR Code do lado esquerdo superior, acertei, da tela, que são para as perguntas. Então, o painel ele vai ser dividido em 2 momentos, vou ter essa conversa com os painelistas aqui, e depois o tempo em aberto para as perguntas. Então, só escanearem e vão colocando lá, eu vou coordenando e trazendo as perguntas. Bom, obrigado a todos que estão aqui na mesa, obrigado por terem vindo. Como eu comentei no começo, o Ministério está responsável por começar esses diálogos, as discussões sobre a Estratégia Nacional de Economia Azul. A pessoa no Ministério que tem tocado mais à frente isso é você, Viegas. Então, eu gostaria de saber, acho que primeiro para contextualizar, qual o papel do Ministério nisso, o que o Ministério de Ciência e Tecnologia está nesta agenda, e o processo de formulação, que etapas estamos, enfim, para onde vamos. Se puder dar um contexto inicial, a gente agradece. Obrigado.
Alô? Sim. Bom dia a todos. Obrigado, Leandro. Bom, eu acho que para a gente situar um pouquinho o porquê de o Ministério estar coordenando essa iniciativa para a elaboração da Estratégia Nacional de Economia Azul, a gente precisa situar um pouquinho em onde que está inserida essa discussão para a Estratégia Nacional de Economia Azul, né? Então, existe uma comissão interministerial para os recursos do mar, a CIRME. Dentro dela, há um plano setorial para recursos do mar, e a gente estava ao final do 10º PSRM, onde houve uma demanda muito motivada pelo próprio Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação de criação de um comitê executivo específico para a economia azul. E a demanda inicial desse comitê executivo era justamente de se estabelecer um processo para a elaboração dessa Estratégia Nacional de Economia Azul e também, esse é um ponto ainda em questão, a criação de um possível banco de dados que tivesse associado a essa estratégia. Então, o comitê executivo iniciou as suas atividades em 2024, né, no ano passado. Nós tivemos 2 reuniões ainda no ano passado, e lá nessas reuniões foi elaborado um plano de trabalho para que esse processo pudesse ter andamento, né? Então, esse plano é composto de uma série de oficinas e seminários que podem ser temáticos, mas também que servem para a discussão dos elementos constituintes da estratégia, para o escopo da própria estratégia, para os setores envolvidos na estratégia também, e, claro, essa discussão, em algum momento, da possibilidade do banco de dados, né? E aí, agora, em 2025, a gente convocou um seminário inicial, que deu lançamento para a discussão da estratégia em abril, no qual a gente pôde colher os primeiros elementos que a gente considera essenciais para que essa estratégia exista dentro do Brasil. Então, o Ministério da Ciência e Tecnologia coordena o Comitê Executivo de Economia Azul, mas ele é composto por uma série de órgãos governamentais, principalmente dos ministérios da esplanada, né, que a gente chama do governo federal, mas também de várias agências que estão associadas, e esse conjunto de atores é que está participando desse processo, trazendo os seus aportes e também trazendo elementos que são muito importantes para nós, porque vocês devem imaginar que uma estratégia de economia azul tem que considerar setores que, aparentemente, trabalham de formas completamente diversas e com interesses diversos também. Então, o nosso desafio é acomodar todos esses interesses, todos esses setores, perspectivas, abordagens, dentro de um documento que nos guie, né, para a formulação de políticas públicas, para ações que realmente venham a atender a essa demanda com relação à economia azul. Então, o cuidado que a gente está tendo é justamente de integrar essas abordagens, né, considerando, de um lado, o desenvolvimento econômico, que é isso que a gente espera de uma economia azul, mas, por outro lado, há também a preservação e conservação do meio ambiente, né, dos recursos do mar, né? Como é que a gente consegue equilibrar essas duas necessidades, né? A gente precisa ter isso em mente. Como é que esses setores dialogam? Como é que eles vão atuar de uma maneira que essa economia azul, essa dita economia azul, atenda justamente a esses interesses de desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente? E, no meio dessas abordagens, acho que um elemento integrativo é o desenvolvimento sustentável, com uma clareza muito grande do enfrentamento das mudanças climáticas, né? E, claro, sempre considerando, isso o professor Ronaldo levantou ali, a questão da justiça social, porque a economia azul ela não atende um ente abstrato, ela atende a sociedade, né? E a sociedade brasileira que vai ser atendida por meio dessa economia azul aqui no Brasil. Então, é para ela que nós estamos elaborando essa estratégia, para ela que a estratégia precisa funcionar, e é com essa visão que a gente precisa trabalhar ao longo desse processo. A meta, e é um horizonte aí de trabalho que a gente tem por demanda do próprio PSRM, é que essa estratégia seja entregue em 2027. Então, nós temos, nesse plano de trabalho, pelo menos mais 3 oficinas ou mais 3 instâncias de discussão, mas é claro que a gente pode inserir nesse processo, havendo necessidade, a gente já está observando isso nesse segundo momento que ocorre hoje,
que talvez alguma instância técnica que nos esclareça determinados conceitos, a questão do escopo, a interação entre os setores. Então, a gente ainda pode ajustar esse plano de trabalho para que ele realmente chegue em 2027 com esse objetivo finalizado. E aí, por fim, hoje a gente vai ter, depois dessa sessão, uma oficina. Ela ainda está limitada para entidades de governo, porque é, em princípio, uma iniciativa governamental, em que nós vamos dar continuidade ao trabalho que a gente fez no seminário de abril. Eu estou esquecendo, mas a gente está tendo o apoio de uma agência de oceanógrafas tem sido muito colaborativa conosco, que é a Bloom, a Mayara está aqui, que tem nos ajudado a facilitar o processo de discussão, mas, muito mais importante ainda, a consolidar os elementos dessa discussão e transformar isso num texto. A gente precisa de um texto, no final das contas, né? A gente precisa decantar essas discussões num documento sólido que realmente vai poder ser discutido entre os entes governamentais, mas também, já numa etapa final, levado à consulta pública, porque a sociedade também precisa opinar sobre esse documento e precisa, acho que, nos ajudar a valorar e realmente nos dizer que esse é o caminho para uma estratégia de economia azul. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Obrigado, Viegas. Você comentou que, então, já foi a primeira oficina feita em abril, estão outras preparadas. Houve um desafio muito grande, está sendo esse desafio de integrar todas essas visões, e talvez dentro dessa primeira oficina feita, você já tem alguma outra ideia de desafio, algum gargalo que talvez a gente precise superar, um acomodamento de interesses, enfim, algum passo que não estava sendo previsto, que isso já veio à tona a partir da primeira oficina, que a gente possa já pensar como um desafio um pouco mais concreto, talvez? A gente tem, por exemplo, um problema de escopo, né? Uma questão que ainda não está resolvida é se a gente inclui águas internas ou se a gente fica só com o mar, né? E isso não é uma questão marginal, né? Então, é justamente um dos pontos que a gente precisa elaborar, pensar bastante. A gente teve uma palestra na segunda-feira que nos orientava a considerar as águas internas, mas a gente também precisa considerar que implicações isso tem para a economia azul, da maneira como a gente tem pensado. Então, esse é um elemento que ainda está claro. Os setores ainda não estão realmente definidos. A gente chegou a considerar a possibilidade de essa primeira estratégia ter uma limitação de setores, mas não ser excludente. Por enquanto, a estratégia seria limitada a determinados setores, e depois, numa possível revisão da estratégia, poderiam ser incluídos outros setores também. Então, esse é o tipo de... Não é tensão, mas são tipos de questionamentos que a gente está, claro, numa fase muito embrionária ainda da discussão, mas que a gente vai considerar já com essa próxima discussão que a gente tem agora e todas as outras etapas. Obrigado, Viegas. Tauan, você, como expert na área, acho que já tem muitas produções acadêmicas. Estava estudando ontem um artigo seu, muito recente, inclusive, que traz uma... Recente e agora de julho publicado, né? Então, recente, você acabou de sair do forno. Muito bom, por sinal. Parabéns pelo trabalho. E quando a gente olha para a economia azul, acho que é importante também dar um passo atrás e ver quais instrumentos já estavam sendo pensados, como que a sociedade se organiza e pensa o espaço marinho como um todo, se ele inclui águas internas, se ele só inclui a parte oceânica, o mar. E o Brasil está no processo de construção do planejamento espacial marinho. Eu acho que ele é uma ferramenta, pode ser uma ferramenta muito importante para trazer contribuições para a economia azul, mas também uma forma de gestão muito importante do ambiente. Então, como que você enxerga o papel do PEN para a elaboração da estratégia de economia azul, as conexões, se há eventualmente algum possível conflito entre os dois termos em si, ou como eles podem atuar em conjunto? Alô. Bom dia a todas e a todos. Deixa eu colocar o meu cronômetro aqui para eu não me perder. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite. É um prazer, uma honra participar.
E eu já vou responder a tua questão diretamente, Leandro, da minha direita, mas eu vou aproveitar algumas falas do Leandro da minha esquerda, algumas palavras-chave que eu acho que vão me ajudar um pouco a definir como que a gente, no final das contas, consegue conectar PEN e economia azul, né? O Leandro comentou agora há pouco 3 palavras que assim, não tem como eu avançar nos meus 10 minutos de fala e ignorá-las, né? Primeiro foi valorar. Né? Depois ele mencionou escopo, e ao mencionar vários ministérios, né, academia, etc., ele fala de atores. E eu acho que quando a gente está falando de economia azul, de um modo muito amplo, né, a gente não tem um consenso internacional, muito menos nacional, em matéria do que mensurar. A gente vai mensurar o que, né? Então, entra ou não entra, por exemplo, nesse escopo, águas interiores, né? A gente tampouco tem um consenso acerca da definição. Hoje, se alguém fizesse uma pergunta para me matar aqui em cima e falar, me dá uma definição de economia azul, eu vou ter que falar, de acordo com o Banco Mundial, não sei o quê, de acordo com a UNEP, não sei o quê, de acordo com... Porque ainda não há no mundo um consenso acerca do que, afinal de contas, é essa economia azul, né? Algo que tem sido muito óbvio, né, e a gente tem insistido muito no Brasil, é diferenciá-la inicialmente de um conceito muito usado no nosso país, que é a economia do mar, porque a economia azul, por sua vez, ela foca e ela precisa, então tem esse quê de normatividade, né, próprio do conceito, que ela seja inclusiva, que ela seja justa, que ela seja sustentável, né? O termo sustentável, sustentabilidade, precisa vir automática e obrigatoriamente conectado a isso que a gente está chamando de economia azul, né? Claro, a gente está falando de uma série de setores e atividades, né, que cobrem desde a pesca, a aquicultura, até, por exemplo, a geração de energias offshore renováveis, né? Mas para quem, né? Como que vai ser repartido isso? A que custo social? Então, surgem uma série de questões decorrentes da própria discussão própria do conceito de sustentabilidade, né, que vai olhar a perspectiva social, que vai olhar a perspectiva econômica propriamente e que claramente vai olhar também a perspectiva ambiental / climática. Tá bom. E o PEN com essa história, né? Bom, o PEN, é importante a gente ter essa clareza, né? O PEN é uma ferramenta, é um instrumento possível, né? E muito embora, do ponto de vista prático, né, a própria literatura internacional discuta ou o PEN ou a economia azul, nesse mesmo artigo que você comentava, né, que eu publiquei recentemente na Marine Policy, eu tentei costurar PEN e economia azul, com um recorte geográfico de alguns países selecionados da América Latina e do Caribe. Por quê? Porque o planejamento espacial marinho, ele pode ser entendido como uma ferramenta estratégica de gestão inclusiva para promover essa nossa economia azul, no Brasil ou em qualquer outro canto, né? Então, por exemplo, alguns países, ou mesmo regiões mais avançadas, como o caso da União Europeia, têm experiências, ou mesmo da China, por exemplo, entre outros vários países, Quênia, enfim, tem vários países, né, que têm experiências avançadas com relação a planejamento espacial marinho. A gente consegue entender, primeiro, que ao planejar, eu tenho que entender, eu vou planejar o quê? Então, tem a ver com a pergunta da mensuração. O que está dentro, o que está fora, quais setores estão, quais não estão, e mais do que tudo, né, que atores vão estar envolvidos e engajados na discussão, né? A gente sabe que em alguns contextos, o nosso brasileiro, inclusive, a dinâmica institucional acaba engessando um pouco essas questões, né? Então, muitas das vezes, países têm o seu próprio Ministério da Economia Azul, ou tem comissões interministeriais, ou tem layouts, né, normativos e regulatórios que engessam, por exemplo, participação de ICOPs, de população ribeirinha, pesca artesanal, por exemplo. Então, são debates de participação que vêm juntamente e de modo obrigatório, eu diria, com essa discussão de participação, de planejamento. Mas, de toda maneira, é fundamental entender que o PEN, ele não é exclusivamente uma fotografia de um cenário dado, seja no Brasil ou no país que cada um daqui das senhoras e senhores vem, né? Na verdade, o PEN, ao nos
possibilitar gerir tudo isso, ele está, por exemplo, pensando em usos atuais e usos potenciais. E entender que o uso desse espaço marinho, né, seja para promover atividades marítimas, ou mesmo um ponto importante, né, a gente não pode jamais esquecer, evitar, muitas vezes, a dicotomia terra-mar, porque quando a gente fala de PEN, a gente está falando também dessa interação, muitas vezes, né, com a zona costeira, por exemplo. Então, não dá para a gente pensar, não, isso é offshore. O que é onshore é outro mundo e não conversa. Na prática, não é assim que funciona, né? Atividades e práticas nossas cotidianas aqui, e nem precisa ser no litoral, tá? Afetam diretamente e tem impactos, muitas vezes, no ambiente marinho, né? Então, a gente também, muitas vezes, precisa não dicotomizar tanto, porque isso acaba simplificando um pouco a análise. Mas eu penso que o PEN ele pode, num primeiro momento, primeiro, juntar os atores, né? A gente tem visto isso no caso do Brasil. Para os nossos colegas estrangeiros aqui, vocês já devem, né, ter visto o mapa do Brasil e sabe o tamanho da nossa costa. O nosso desafio é imenso, não é à toa que o nosso planejamento espacial marinho está sendo conduzido em 4 etapas, 4 grupos, melhor, né? Então, uma região sul, uma região sudeste, uma região nordeste e uma região norte. Por quê? Só pela extensão, não apenas. A extensão leva à complexidade, mas as particularidades regionais também demandam conhecimentos locais, né? Que eu, por exemplo, que participo do PEN Sudeste, eventualmente não conheço a particularidade ou algo muito específico de determinada atividade na região Nordeste, por exemplo, e por aí vai, né? Então, acho que a primeira coisa é botar esses atores para conversar, muito embora a gente tenha 4 PENs, na prática é um único PEN, então todos nós vamos conversar, vamos nos coordenar, né? Cada um na sua frente, cada um na sua coordenação, nas suas equipes, então acho que isso já é um ponto muito bom, fundamentalmente porque, como a gente falou, a economia azul, ela precisa engajar os atores, ela precisa trazer, e isso tem tudo a ver com cultura oceânica, no final das contas, né? Porque se eu não mostro para o cidadão comum que essas discussões nossas, de natureza mais técnica, né? Ora mais econômica, ora mais de natureza de ciências naturais e biológicas, ora mais de natureza até química e física, né? Tem a ver com o dia a dia desse ser humano que não está nesses espaços, a gente perdeu a batalha, né? Então, é fundamental fazer com que esses cidadãos eles estejam realmente engajados e compreendam minimamente a razão de ser de um debate de economia azul, que isso gera um potencial grande para empregos, para renda, para novas oportunidades, mas não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma, não é reproduzindo o modus operandi do passado. Pelo contrário, ainda mais em países, né, como o nosso, um país em desenvolvimento com particularidades de desigualdade, tanto interna quanto regionais, tão grande, a gente precisa, não é uma escolha, a gente precisa, obrigatoriamente, pensar distribuição, oportunidades, inclusão e, óbvio, impactos decorrentes das explorações econômicas de diferentes atividades. Portanto, nesse sentido, eu diria que, já no meu último minuto, eu diria que é fundamental a gente entender que o PEN pode ser uma ferramenta estratégica para a promoção da economia azul, né? O caso do Brasil, né? Acho que ele pode ser bastante emblemático na medida em que a gente tem muitos potenciais. Eu sempre uso esse termo, né? A gente tem um mar de oportunidades por ser explorado no Brasil e nada, né? Enfim, a gente tem muita coisa aí, muito potencial, vejam só esse público lotado, né? Muita gente engajada, essa questão da cultura oceânica trazendo cada vez mais atores que, num primeiro momento, entendem, não, isso não tem nada a ver comigo, né? Not my business, mas sim se veem como atores importantes, estratégicos nesse debate, portanto, engaja a sociedade, e mais do que isso, eu diria que nós, no Brasil, temos um momento muito oportuno, que eu diria, e coitado, para quem vai fazer a tradução vai ser difícil, a faca e o queijo na mão, porque a gente está, e também para a colega aqui também de Libras, porque a gente está vivendo um momento muito particular em que o mundo inteiro está olhando para a gente no contexto da COP30, né? E a economia azul, ela evidencia mais do que nunca o estreito nexo que há entre o clima e o oceano, né? Nós, no Brasil, crescemos ouvindo que a floresta amazônica é o pulmão do mundo, aquela história toda, né? Não que ela não seja relevante, naturalmente, óbvio que ela é, né? Mas o oceano, ele é chave
E quem diz isso é o próprio IPCC, o IPCC, o Painel Intergovernamental para a Mudança do Clima das Nações Unidas. Então, é importante a gente aproveitar esse momento particular, né? Houve Fórum dos BRICS recentemente, uma série de eventos aqui no nosso país que fazem com que a gente tenha a oportunidade de evidenciar isso e mostrar para o mundo que o Brasil é um ator-chave nesse processo, que a gente está fazendo um trabalho muito, muito sério, muito robusto. Obrigado. Obrigado, Tauan. Só estava tratando do PEN, eu vou fazer o reconhecimento, vi que o Pazos do BNDES está aqui. Quando a gente fala do PEN no Brasil, a gente tem que reconhecer o papel do BNDES de ter financiado, ter tomado as atitudes, colocado isso como ação prioritária do banco para garantir que a gente tenha um planejamento do tamanho da costa brasileira, mais de 8 mil quilômetros. Olha, eu sou de humanas, realmente, mas acertei a unidade métrica. Então, obrigado, Paz, obrigado pelo papel dentro do BNDES, e acho que estamos num caminho muito. Antes de passar para a professora Uco, acho que você tratou muito dessa conexão da necessidade de inclusão, de a gente trazer todo mundo que dentro do Brasil para as discussões. Talvez estamos falando de uma justiça azul, acho que é um termo até que você usa. Como que você consegue enxergar essa conexão do termo de justiça azul com o papel da cultura oceânica? Então, rapidamente, não, foi bom você ter mencionado o Pazos, né? Porque não só o BNDES, não é porque o Pazos é meu amigo pessoal, não só o BNDES tem um papel-chave, mas o Pazos vem costurando isso há muitos anos lá dentro. Então, quem acompanhou o processo sabe o papel-chave que ele tem. Então, obrigado por tudo nesse sentido, Pazos. Com relação à conexão de justiça azul, né, com a cultura oceânica, eu entendo, né, que é importante ter essa clareza de que a cultura oceânica ela só vai fazer sentido, e aqui eu estou indo além de conceito, tá? Estou pensando numa lógica de um cidadão comum. Quando a gente conseguir ir para além desses muros. Né? Então, eu falo, por exemplo, quando a gente conversa para além do muro da universidade, do centro de pesquisa, dos nossos departamentos, e chega ao cidadão comum, né, que não necessariamente trabalha com essas temáticas, e faz com que ele tenha essa noção da relevância desse assunto, do como ele afeta e é afetado por ele, a gente tem sucesso nas nossas atividades profissionais, sejam elas de cunho de ONG, academia, pesquisa, ministério, sociedade civil, qualquer que seja ela, né? Então, eu penso que quando a gente engaja esses atores, mas mais só do que engaja, eu acho que a gente traz eles para o debate, porque uma coisa é comunicar, outra coisa é participar. Né? Quando a gente traz esses atores para a participação, traz eles para a mesa de debate, e, claro, quanto mais atores, mais complexa é a decisão, mas isso faz parte dos processos. Né? A gente consegue fazer com que, no final das contas, uma política, por exemplo, desenhada pelo MCTI, né? Uma política como teve lá atrás, como o grupo de trabalho de PIB do Mar, para mensuração econômica das atividades, né? Que eu até participo, entre outras, esse cidadão se entenda, participe, ele vê que ele teve uma contribuição, que ele tem a mão dele ali de alguma maneira e, portanto, ele se vê representado. Nesse sentido, há uma legitimidade que muitas vezes carece, né? Fica muito afastado da decisão, aquilo vem muito top-down, de cima para baixo, o cidadão só entuba, né? Assim, ele entende que aconteceu e ponto. Na medida em que a gente consegue trazer esse ator para o debate, mas mais do que isso, mostrar para ele que toda a questão da equidade, da justiça, da inclusão, da participação são variáveis chaves no processo de modo transversal como um todo, ele se vê ali. Então, a justiça está nesse sentido. Inclusive porque, de novo, insisto, né? Em particular, quando a gente fala de países em desenvolvimento, com uma particularidade de desigualdade muito profunda, isso é cada vez mais importante. Né? Então, que a distribuição desses bens, né, de toda a riqueza, de todo o potencial que pode vir a ser explorado de modo sustentável, resiliente, até porque a pressão do clima está aí, né, vai contribuir muito para que essa justiça azul, justiça social, enfim, os conceitos são vários, venha conectada com esse processo do bem. Obrigado novamente. Bom, a gente viu todo esse desafio que tem sido o PEN no Brasil, mas todo o encaminhamento que já tem andado, como a gente tem essas dificuldades, os desafios, não é dificuldade, o desafio de trazer essa inclusão, até na mensuração que nós queremos, quais espaços vamos utilizar ou delimitar para isso. Eu gostaria de pedir para a professora Jaqueline Uco, eu sei que o Quênia já começou um processo anterior ao Brasil,
já tem tratado, o PEN, as ações prioritárias para definir o planejamento espacial marinho do Quênia, e como isso tem... Contar para a gente como foi a experiência dentro da elaboração disso no Quênia, se tem qual foi a intersecção, ou como podemos aproveitar as experiências de intersecção do Quênia entre o planejamento espacial marinho com a economia azul. Thank you. It's an honor to be here speaking on this topic. Just to give a bit of background, I started like many of the students in ecology, and I never dreamed that I would be leading a national process that is anchored on science. I'm passionate about science, and we're very excited to be running a national marine spatial planning process in Kenya, because we see this as a pathway to understanding our blue economy. When I go out to the field, because I've grown up in the field with the fishermen and mostly also with the seagrasses, they ask me, you know, where is the blue economy? We hear this word, and we're not seeing the economy. And I look at them and I figure that maybe we are using the wrong words to explain it to them. Because then I tell them everything you do in the ocean, whether you're building a boat, whether you are going out to fish, is the blue economy. So it's a process that we started quite early on, around 2018, before COVID, just organizing ourselves. And we are using the global practices, so the MSP Global Guides, and organizing ourselves into the pre-planning, planning processes, and then implementation. I think these three big steps. When we began, we had to bring sectors together, sectors that don't speak to each other. It was work, because then there's always power. We had to map out stakeholders and to figure out who holds the power to change policy, who owns the power even to change the direction you're going in, who owns the power to change even the narrative, and to steal the narrative sometimes to meet their own needs. So this was something we had to do, but also build consensus on the process. And it's taken time, so time is the gift you can give yourself in this process, because we are dealing with people, we are dealing with sectors that are already in place. When we look at our space in Kenya, there are maybe 3 or 4 sectors we see. So we'll see a fisherman, he may be a small scale that comes home with a small fish. It can be the bigger ships that go out and do more economic, large-scale fishing. We see the hotels, so we see a lot of tourism, people on the beach using the resource. We see the shipping sector, because the shipping sector obviously is one of the bigger maritime sectors. And we see defense, because we have Navy bases. I saw the captain there, I don't know, the Navy, and I realized, yes, we see defense because we have areas that we secure and say these are secured areas under the National Defense Forces. And then we see communities, and these are few sectors, but we realize that these should be more. We see mining, but it's not obvious, unless you're doing maybe salt mining on the near shore. The mining will be invisible. So many things are still invisible. We also see cables, undersea cabling. This is big because we're able to connect to the world with the undersea cable. So you can see I've counted maybe just 5 sectors, yet the sectors with an interest are more than the 5. Every legislation, every sector law may mention the ocean or something to do with water. And so when we began, we put in some objectives and visions and goals. But obviously, the first one is to organize the marine space for exploitation or economy. That's the first. The second is to recognize that that space has climate refugia. So there are places that are valued, because if you do not preserve them, then you lose your climate security.
And then we also think, have conservation. So those three pathways are the pathways we are pursuing. And so we began with developing a framework for the process. What steps will we take? And documenting that. So unlike Brazil, we are still working on our blue economy strategy, but I think this process will inform that strategy. And then we looked at the legal framework. When we started, we assumed the ocean is free for all. It's an open access, common good. Anybody does anything. But then we recognized that under our constitution and under the lands law, the ocean is part of Kenya's territory. Not in just territory because we say it's marine territory, but it's actually part of our land. Now that changes. When you look at it as part of our land, it changes something in your mind. Because all of a sudden you think, on land we have planned the land. We know what to do where. And so the ocean is actually our land. It's bigger than the land we have on land, or the territory, but it's more important. It's important. It has a lot of invisible resources. And so this is one of the narratives that has helped us shape the dialogue, not just saying the ocean, but actually saying, look, it is part of our land territory. It is land. We made a decision to work first with the marine spatial plan, so the ocean. But we recognize that the rivers and the lakes also require those same safeguards. And this comes under our entire maritime spatial plan. We are beginning with the ocean and we are moving steadily with the lessons we are learning from the ocean to apply going forward. Then we need, so if a nation does not have a legal framework, so we recognize you also needed to educate the legislation, and we put a cabinet memo to the cabinet to understand the process and to give us permission to proceed. And some countries have used that as permission to do the plan. So the legal aspects are incredibly important. If you don't have a legal backing, and we're using the land law, having recognized that the ocean space is Kenya's land, we're anchoring it on the land law, and we're using those provisions of planning to progress the process. So just like they planned on land, we're using those same steps to plan our ocean system. Other elements that have been very important for us is data. Where is the data? What we have found is a lot of the data is in the hands of NGOs or non-governmental organizations, because a lot of them do the science, they have the capacity, they are targeted. And so we are working with several NGOs for data and data mining processes. But also a lot of data is in government, but it's never showcased. We are looking at strategies for different sectors. Do they think of ocean? When the Ports Authority, obviously they'll think of ocean, but where are they planning to use the ocean? So we are looking at those strategies that are usually in the public domain and can be accessed. Do they have plans for data? And also considering the fact that there is data that is oral. This is hard to find, the oral literature, the oral stories. So also including communities in this process, because we cannot assume that everything in our region is written down. A lot of it will be with the communities. They're sacred sites. They are the only ones that know. And if you're lucky, it's been passed on from generation to generation. So data comes in different forms. It's never the one that you think that you will get written in a scientific paper. There's a lot of gray literature. So we spend a lot of time creating metadata or describing the data, creating a data portal to put in what we have, and also understanding that we may not have everything to start. We start with what we have. We have to have confidence in what we have. What we have also recognized is already we have zoned the ocean space. We are one of the first countries that had established marine
protected areas, some of the oldest from 1963. So already we have a culture of zoning. Our fisheries sector is zoning fisheries zones currently. And so already fisheries is zoning. So we already have these areas. It's just to put them down and begin to understand them. Stakeholders are big. We've discussed how to bring them in. But one thing we recognized was that we needed to do a network analysis. Who talks to who? And what language do they talk to each other? It's okay, I have a list of stakeholders, or I should call them to the room. But I realized when we did this was that in my daily work, I have no business talking to tourism authority. I only talk to the fishery authority. And maybe I'll spend time, if I'm writing letters and you do a map of the letters we write, it will be to our ministry. So we talk to the people like us. And maybe the park authority because I want to work there. And maybe the environment authority because we have something to do with the environment. And so we realize that we are so limited in those we talk to as even government organizations. Where I may talk only to the finance sector because I need a loan. And so recently we've been reaching out to them and they ask us a lot of questions and they're interested in this blue space. The insurance sector as well. So we realized that from the network analysis that we need to talk to those that we've never talked to. And we have to develop communication material to be able to resonate. So I've been asked, what does success look like? And I look back and I get shocked. I'm like, okay, how do I measure success in some of these processes? Because that is what a stakeholder wants to know. And so we have to begin to understand how they think and what message will be relevant for them. We had to put out an intention to plan. I'll take a bit longer, I hope that's okay. Because we are using the land law, we had to put out an intention to plan. And they tell us, the planners told us that for the first time, they put out intentions to plan all the time, but they never get a comment. For the first time, they got over 20 comments, and they were surprised that the ocean space is attracting so much interest, because this is a reflection of who has the stake and who has the interest in that space. We are now moving into the planning process, looking at all these things, but new things are coming. Accounting for the ocean. So we have groups working on ocean accounting. We have our National Treasury asking for natural resource accounting. So I think I said earlier that sometimes we give up and don't do the work. We have to stay and keep doing the work because one day someone will come with a question and you find you have the answer because you've been doing it for a long time. This process has also been used by my team to integrate ocean literacy. We never talk to the Ministry of Education because if we want to go to schools, we'll go to clubs in schools if they allow us. But for the first time, we were able to reach out to Ministry of Education and input blue economy content into the STEM curriculum. And we never talk to artists, and through this work, I have been able to bring artists to a room to begin to describe the science we do and to begin to create a community of science and theater, using local theater to talk to young people, and I hope this will continue. Because these are people we don't even look at. We go to a theater, we enjoy and we leave. But now we are learning you can use these tools for communication and to be effective. I would like to recognize the fact that all these things need capacity. The biggest thing is to train, and not train one person, but train teams, because this is teamwork. And we've been very privileged to be trained by SWAM, a Sweden and Nairobi Convention collaboration that trained us and
a few of us in our team to give us the confidence to move with marine spatial planning. We had a planner in our team, and he has opened a division on marine spatial planning in the lands ministry, which is a big thing, and he's spearheading that. Because in lands, they never saw the ocean until we came and told them we want to plan the ocean. And for all of us, it's helped us really feel confident. Many times these processes are done for countries by a partner, an NGO partner, or an outsider. And one of the lessons I have learned is that it's important to have your national team holding this process and being trained to understand it. And in our process, we are developing training material that we will use to train others on a peer-to-peer level, so that there is that understanding and that confidence. I think this is the biggest thing, building the confidence to take the first step. Thank you. Muito obrigado, professora Jaqueline. Eu acho que até quando você pode trazer muito desses aprendizados para o cenário nacional, e acho que um dos pontos que eu achei interessante da sua fala foi de trazer a conexão para que as pessoas entendam que o planejamento espacial marinho, o oceano que está à frente, o mar que está à frente, também é um pedaço de terra, é uma extensão. Né? Aqui no Brasil, a gente usa o termo de Amazônia Azul, acho que também serve ao mesmo propósito. A gente trata a Amazônia, como o Tauan colocou, como muito crescemos escutando, que aprendendo nas escolas, que é o pulmão do planeta. Quando a gente olha para o oceano, isso ainda não tinha, talvez. Então, cunhar o termo de Amazônia Azul é trazer também uma conexão, fazer com que as pessoas se conectem e entendam a importância do oceano. E acho que essa conexão vai muito, é muito do que se precisa, que as pessoas se situem, se entendam, assumam isso como parte da sua vida, que o planejamento espacial marinho, que a economia azul vai impactar diretamente. Eu acho que o que tem se discutido aqui ao longo das semanas, e o Fórum de Economia Azul traz a cultura oceânica como isso. Então, eu queria ouvir de vocês, nessa parte final, de como a cultura oceânica pode ser usada como essa ferramenta, ou como é que a gente traz, o que precisa para ter além, qual que é o que nós conseguimos. E um segundo ponto é, quando a gente fala de conexão, a gente fala também que nós estamos planejando, se a gente olha para o PEN, se a gente olha para a Estratégia de Economia Azul, ela está sendo planejada para a sociedade, que vai continuar. Então, a gente pode estar trabalhando nela nesse momento, mas ela vai deixar um legado. Como é que a gente traz, como é que a gente provoca o engajamento dos ECOPs? Como que a gente pensa a juventude que está aqui se apoderando do tema? O que nós esperamos deles? Qual o desafio que passamos ou o que podemos fazer pensando nessa juventude? Aí eu passo a resposta, a pergunta para vocês. Fiquem à vontade. Bom, vou fazer uma tentativa de responder isso, mas eu acho que é até uma percepção pessoal de talvez uma desconexão, uma falta de apropriação da população brasileira desse território imenso que a gente tem dentro do mar, dentro do oceano. Né? Então, é uma desconexão curiosa, porque grande parte da população brasileira vive na costa. Né? Então, a gente considera muito o Brasil para dentro, né? Os 8 milhões de quilômetros quadrados que o Brasil tem, mas desconsidera os outros tantos milhões de quilômetros quadrados que a gente tem para dentro da costa. Né? Então, eu acho que falta uma conexão, e essa conexão ela precisa ser construída, e eu acho que é construída na juventude, na infância, nas escolas. Justamente esse é o papel que as escolas azuis têm, que o currículo azul tem, dessa apropriação, da percepção da nossa, não só da nossa relação econômica como território a ser explorado, mas também da nossa relação de vida mesmo, de preservação como seres humanos ali também, que estão conectados com o meio ambiente, com o ambiente marinho também, e responsáveis de uma forma, acho que até assim, de troca, né, com esse ambiente. Isso precisa estar incutido desde a infância, pela juventude. Eu acho que esse tipo de iniciativa, os ECOPs e esse festival, talvez essa difusão desse conhecimento, dessa percepção, é assim, um grandíssimo passo para que a população
a gente está tratando aqui da população brasileira, mas por que não a população global reconheça a sua conexão? A gente veio da água, né? A gente veio dos oceanos, né? Então, a gente precisa ter essa conexão novamente estabelecida, e isso reforça também o nosso compromisso com a nossa atitude com relação a qualquer coisa. A gente falar de lixo, de plástico também, como é a nossa atitude no dia a dia, como que ela se relaciona com esse imenso espaço que está aí, que são os oceanos, e nada melhor do que incutir isso desde a infância, a juventude, para que esteja realmente associado, adensado dentro dos indivíduos. Então, eu vou seguir na mesma lógica, né? Eu vou aproveitar alguns pontos da fala anterior e conectar com a sua pergunta, né? Primeiro que eu adorei a sua fala, tá? Realmente acho que foi muito inspiradora para quem já está avançada nesse processo. Acho que para a gente também é muito interessante. E de novo, assim, algumas palavras saltam aos olhos. Eu acho que elas me ajudam muito a te responder, tá, Leandro? Que é, por exemplo, a questão de trabalho em equipe, né? Teamwork e confiança. Eu acho que uma vez que a gente conheça, né, esse contexto como um todo, tenha, novamente, né, treinamento, porque também isso tudo depende de conhecimento técnico, muitas vezes, né? Mas não apenas. Vamos lembrar que o slogan da década do oceano é a ciência que precisamos para o oceano que queremos, né? The science we need for the ocean we want. Só que, quando a gente está falando de science aqui, a gente não está se limitando apenas a conhecimentos técnicos científicos, mas nós também precisamos ter em conta conhecimentos tradicionais, que a professora colocou muito bem, né, que são essas questões orais. Nem tudo está documentado, nem tudo é um artigo científico, embora a gente saiba o trabalho que seja publicar um artigo científico, né? Então, ela colocou muito bem um ponto que me parece chave nesse processo, no link com a cultura oceânica, que é a questão da comunicação. Nem toda comunicação vai ser formal, nem toda comunicação vai ser um relatório de 500 páginas, lotado de gráfico e termos em inglês, né? A gente também precisa ter muita atenção na maneira com que a gente vai comunicar à sociedade a relevância desses assuntos, para, inclusive, trazê-la junto conosco, né? Então, por exemplo, me vem agora aqui a lembrança de um caso nosso, inclusive do Brasil, né? Muitos de nós aqui, brasileiros, certamente já lemos alguma revistinha da Turma da Mônica, né? Nós crescemos lendo Turma da Mônica, revistinha, desenho, filme, etc., né? E, recentemente, saiu no Brasil um número da Turma da Mônica, né, sobre o oceano. Uma graça, tá lindo, inclusive, tá? E aí, uma série de informações, um cuidado, imagina o trabalho que não tenha ter sido falar sobre temas tão técnicos para uma criança. Mas, enfim, tá lindo, e é um primeiro contato, eventualmente, de uma criança que olha o mar só para quando vai à praia, ou se um dia foi na praia, e ele vê aquela conexão. Então, essa questão da comunicação me parece chave, né? Na medida em que a gente comunica de diferentes maneiras. Na academia, nós temos nossas limitações, a verdade é essa, porque somos pressionados, né, por produtivismo, entrega, enfim, é um sistema complexo que não vale aqui eu entrar, mas há outras maneiras, inclusive eventos como esse, abertos, né, para comunicar a sociedade, por exemplo, revista em quadrinho, filme, documentário, enfim, a nossa criatividade é imensa, o Brasil é conhecido por isso, né? A gente precisa realmente entender como comunicar essas questões para, inclusive, engajar essas pessoas, né? Sejam crianças, jovens, sejam os ECOPs, né? Que precisam, mais do que tudo, de oportunidades, né? Muitas das vezes, a gente tem, para participar em grandes fóruns, grandes eventos. Recentemente, a gente teve o evento em Nice, né? A UNOC 3, a terceira Conferência das Nações Unidas para o Oceano, que coloca uma série de requisitos, muitas vezes, né? Não apenas a UNOC, mas vários eventos internacionais, globais ou mesmo locais, né? Então, assim, ter em consideração a participação dessa parcela-chave, porque, como você colocou, a gente está fazendo um documento agora no âmbito do MCTI, mas a sociedade segue, né? E isso tem absolutamente tudo a ver com o próprio conceito de desenvolvimento sustentável, porque, na sua definição clássica, ele vai mencionar gerações futuras, né? E a gente precisa entender o legado que é trabalhar, como foi muito bem colocado aqui, com o que se tem, mas a gente tem que começar, né? A gente tem gap com dados? Muitos. A gente tem gap, muitas vezes, de conhecimento, de expertise, o que seja? Sim. Mas a gente vai precisar conduzir um trabalho em grupo, coletivo, para avançar nesse sentido, né? Então, eu entendo que, dessa maneira, a gente consegue engajar a sociedade e, de novo, respondendo a tua primeira pergunta, conectar a economia azul com o planejamento espacial marinho, porque, na medida em que a gente começa, sabe-se como,
com falta de um monte de recurso, com dado, etc. Mas a gente eventualmente vai prover dados e informações que vão ser chaves para a tomada de decisão num contexto econômico da própria economia azul. Obrigado. Thank you. The youth, for me, or the ECOPs, are at the center of the work we do because they have skills that we never had an opportunity to learn. So for our process, we have many young people who act as transcribers. They begin there. We have GIS analysts. Our portal is run by young people. They're able to understand how to update it. I can't cheat you that I understand that. And we also have young people doing translation for us because there are some that understand Swahili. They have studied Kiswahili, and we would like things translated into Kiswahili. But I see a lot of opportunities in the communication side and also in learning about policy, lending their voice to this discourse. What I didn't mention is that we have the MSP Secretariat in Kemfri. And Kemfri is the Kenya Marine and Research Institution, where I work as a researcher. And it was interesting that the selection to put this process into a research institution was made. And it gives us benefits because we have a lot of interns. So we bring them in, those that are interested for mentorship, for growth. There are opportunities in photography, in communication. One of my interns is a science communicator. When she came in, she finished her bachelor's degree. She was looking for things to do. And I asked her, you know, what are you skilled in? And she told me, I like to take photographs. And I told her, okay, begin to do this for us. Begin to take photographs of the ocean. And today she's doing this communication. I don't know how many of you have read Tintin comics. How many? Let's see with a show of hands. Oh, not everybody has read Tintin, but they're French comics. And I grew up reading them. And it struck me very much that the French children are privileged because they begin with Tintin when they're very small. And they know Tintin has gone to space. He has gone under the ocean in a submarine. So these things become part of their heritage because it is, you don't even have to go to a school. You'll buy this on the shelf, there'll be cartoons, and they will see this. In our context, we do not have this, and I think this is a big gap. If we could put this content in the hands of our children without even a school system, with nothing, but just having this accessible, then they will begin to understand the ocean, they will begin to aspire for STEM, they'll begin to aspire to do bigger things. Right now, when we see our children, they're on the beach playing, many don't go to school. When we've done dialogues, we've learned that boys, you know, instead of going to school, they'll go to fish and then come back home. Children may not find it profitable to go to school from very early. So it's important when these things are taught, then they see I need to go to school to begin to aspire and to do these things. So I think we are hoping to start blue schools, but way beyond that, just engaging children and trying to put new content into places that are accessible. Obrigado a todos. Se eu estou seguindo bem meu cronograma de tempo, agora acho que a gente consegue entrar para as perguntas, para a interação da plateia. E, pelo que eu vejo aqui, temos bastante perguntas. Então, eu vou contar de novo com bastante ajuda dos painéis aqui, mas eu faço a primeira, pelo menos, parece igual, exatamente. A gente falou muito aqui sobre maneiras de inclusão, né? Como a gente trabalha no planejamento espacial marinho, com a inclusão. O Tauan trouxe toda a questão da justiça social, e acho que isso vem, que é a primeira pergunta, quais seriam as melhores metodologias
para utilização no planejamento espacial marinho para fim de incluir população indígena, comunidades vulneráveis, para que elas tenham poder e voz no processo de tomada de decisão. Então, talvez eu comece essa pergunta primeiro, vou fazer o sentido contrário, antes de começar pelo Viegas, vou começar aqui pela professora Jaqueline, depois para o Tauan, que estão mais próximos com isso. Então, quais metodologias vocês têm que poderiam recomendar que contribuem muito nesse processo de inclusão e trazer essas comunidades vulneráveis e a população indígena para tomada de decisão dentro do planejamento espacial marinho? Thank you. I think I can see that this is big. The one thing we have done, and we've had a history of documenting first and foremost who are the indigenous. So we've done social mapping to be able to understand who in the coast are the local groups that may not have access. And out of that mapping, we've been able to have dialogues with them. So it's mostly dialogue. You need, of course, to follow the statutes of engaging, having free, prior, informed consult, telling them, informing them that this is going to happen, and then bringing them into a context. We are also have been part of the high-level panel for sustainable oceans, and under the 100% transformation agenda for sustainable ocean planning, we have produced a document, and I'll share it, on the inclusion of indigenous knowledge. And it gives some very good steps, and by the close of this year, we'll be launching a document on how to develop a sustainable ocean plan that is very clear on stepwise. I think these things have not been available. And so at the high-level panel, these have been the requests of the governments. And so we will have material that can help you know where to start, how to engage, and the inclusion process. It is not easy. I have worked with these communities, and you really have to work very hard to build trust before you can even have these discussions. But just making sure that they can see themselves using participatory mapping methods so they can draw for you in a map that they conceive. We go to them with maps already drawn. But if you give them the opportunity to draw their map, you may find it is drawn upside down, not the way we see the map, but then they will put the things that are important into the map. So I've done these exercises for them to draw, but then they draw the map themselves, or if they agree to use my map, well and good. But if they say, no, we want to draw our map so that we can show you, then they draw their map and they show us what is of value to them in that space. So there are many techniques, and those working with indigenous communities can employ any, giving them the right to talk. If you sit, do you sit like this or sit in a circle? There are many things that you have to inbuild into these processes so that they're more social, so that everybody sees you. They're not just seeing me as a polar, like the opinion leader. When I stand here, it says, whatever I say, you must take. But if I sit in a circle with you, maybe we will have a joint collaboration and a joint discourse. So there are many techniques that you need to employ to be able to grow together and move together. The biggest thing is feedback. So when we work with communities, they tell us, researchers come. So if you have several processes, don't go one process after the other. Come together as the processes. Then go to them with one message. Because then they say, today so-and-so came, yesterday so-and-so came with the same thing. And they ask the same question. So they also get tired. And they'll give you the answer they think you are looking for. So these processes are important, how you enter, how you exit, and how you come back and say, we did this, and we are giving you feedback on what happened when we took this else higher up.
Então, eu diria, né, acho que o primeiro passo, e foi bem comentado já agora, né, é a gente tem que fazer um mapeamento de quem tem que estar. Né? Muitas das vezes, esse acho que é um problema, inclusive, que a gente está enfrentando lá no Rio de Janeiro, né, porque a gente começou, há alguns meses, a política estadual de economia azul. E eu coordeno essa política junto a um colega professor da Federal Rural do Rio de Janeiro, e a gente está justo nessa etapa, que é de mapeamento de atores. Muitas das vezes, a gente, até por dificuldade de acessar alguns atores chaves, inclusive, né, a gente recorre a representações. Né? Então, grupos que representam uma comunidade inteira, ou sindicatos, ou, enfim, há várias maneiras de agrupar. Mas nem sempre aquela representação efetivamente representa na sua totalidade o grupo. Né? Então, isso também pode ser um problema, mas acho que o primeiro desafio é realmente mapear atores chaves para que eles estejam no processo. Né? E aí, depois disso, acho que tem alguns pontos, né, que acho que a gente tem que ter clareza, eu vinha anotando aqui enquanto eu ouvia, né, é o risco muitas vezes por questão de recurso, de tempo, né, de dificuldade de acesso, a gente vai acabar fazendo uma amostra de quem vai estar ou quem não vai estar. Isso pode ser um risco. Né? E aí eu, como professor de economia, penso muito na questão da representação, os dados estatísticos e tudo mais. Para além da questão da amostragem, né, a gente tem que pensar, literalmente, né, pode parecer meio clichê isso, mas pensar um pouco fora da caixa quando a gente vai interagir com esses atores, porque os formatos precisam ser menos engessados. Né? A gente precisa, de alguma maneira, mais do que tudo, ouvir, e depois ter um trabalho de decantar tudo isso e entender como que aquele conhecimento, aquela experiência, muitas vezes secular, milenar, pode nos servir como um input para um desenho de uma política pública, por exemplo. Né? Então, não vai ser um Google Forms, como nós estamos acostumados a fazer. Né? Não vai ser um questionário, uma entrevista com um sim, não, mapeie de 1 a 5, onde 5 é isso e 1 é aquilo. É mesmo... e, assim... de peito aberto, né? Assim, ouvir, acho que essa parte é muito importante, né? Muitas das vezes a gente, de novo, questão de tempo, de pressão pela entrega dos prazos e tal, começa a botar muita pressão sobre o ator e a pessoa fica até acuada de compartilhar, né? Então, assim, tem que deixar, tem que ouvir. É uma escuta ativa nesse caso, né? E ir captando esses inputs todos para que a gente consiga usar esse conhecimento todo, porque ele é imenso. De novo, é além do science-based, né? Como a gente está acostumado a pensar em ciências duras e tal, mas é um conhecimento que está aí por muito e muito tempo servindo a essas comunidades. Então, em termos de, talvez, metodologia, eu penso em, sei lá, co-desenvolvimento de processos, por exemplo, né, que eles sejam muito integrados, participativos. A gente pode ter, como eu já falei há pouco, né, consulta e escuta ativa. Isso é fundamental, eu diria que escuta é chave nesse processo. Né? Esse mapeamento comunitário, eu diria que ele é prévio, mas ele pode ser muito perigoso, porque a gente pode acabar colocando na conta de uma representação ou de uma pessoa a fala e o senso de comunidade, que nem sempre isso se dá. Então, isso pode ser um problema sério. Então, pensar essa governança, literalmente, né? E, por fim, eu diria que essa cocriação, mais do que a gente estar ali somente ouvindo, né? E depois pegar isso como toda essa informação e imputar, converter isso em alguma maneira de algum conhecimento, alguma proposta de política pública, algum desenho de estratégia nacional ou local, né? É fazer com que esse ator entenda que aquela informação que nos foi imputada tenha efetivamente sido incluída e que ele ajude a participar. Porque também a gente, na nossa perspectiva, vai ouvir um tanto de histórias, processos, métodos e práticas. Quando a gente volta para o nosso contexto, a gente está pensando em caixas. Né? E isso acaba limitando um pouco a transversalidade e as alternativas que podem decorrer daí. Então, acho que co-desenhar isso também com esses atores, voltar para eles, escutá-los, estar de acordo, representa, tal, não está, me parece também chave nesse processo para que, de novo, eles se sintam não apenas consultados, como partícipes e, mais do que tudo, que, no final das contas, o que está sendo proposto seja legítimo e representativo. Bom, eu acho que eu não tenho
eu não tenho muito a dizer depois das contribuições da professora Jaqueline, do professor Tauan, mas e que eu concordo plenamente que a gente precisa abordar esses grupos de uma forma diferente. A gente tem que sair, acho que, desse enquadramento, até eu digo muito, sair da perfumaria do escritório dos ministérios e a gente trabalhar de uma forma realmente mais, inclusive, humanizada, junto com não só com essas populações, mas também com a ponta, né? A gente chegar nos municípios, a gente chegar onde realmente as pessoas estão, e isso tem relação direta com uma proposta que nós temos, inclusive, para esse processo, de regionalizar a nossa discussão também, aproximando com as entidades municipais, estaduais também, mas também com outras populações que têm visões diferentes desse processo, visões diferentes do que seria a economia azul, das suas atividades. Então, acho que isso precisa ser realmente pensado. Esse planejamento é uma parte essencial, que eu acho que a gente, inclusive por conta do tempo, né, a gente teve um prazo muito curto para elaborar essa estratégia, a gente está meio que trocando o pneu do carro enquanto ele está a 200 km por hora. Né? Então, a gente precisa também ter momentos de reflexão, de planejamento, para realmente saber como aproveitar desses conhecimentos, mas também, acho que isso é muito importante, Tauan, o que você colocou, é a gente saber como isso vai ser incorporado no documento final. Né? Eu tenho uma experiência, por exemplo, com organismos internacionais que estão em processo de negociação de alguns documentos de referência internacional, que abrem determinadas consultas públicas com entidades não estatais, por exemplo, mas elas não sabem, elas não têm nenhuma regulação de como que aquilo que está sendo discutido ali vai ser incorporado no final das negociações. Eu acho que isso é muito, fazendo um paralelo com o que a gente está fazendo aqui, isso é muito significativo, porque você não sabe aproveitar uma perspectiva, uma abordagem diferente daquela que a gente está acostumado a fazer na negociação quadrada, né, que a gente tem do nosso costume burocrático também, e ter essa sensibilidade para incorporar isso de uma maneira construtiva, proveitosa para todos, inclusive retornando isso para essas comunidades, que eu acho muito importante, né, não só na etapa de consultas públicas, mas dentro do processo mesmo, para que seja validado, né, esse conhecimento, essas abordagens também, para que esse documento seja o mais representativo, legítimo e democrático possível. So as we talked, I thought of a few more things, so I ask your permission to just add. There are many things you need to consider still, and I realized it's good to share that because we've asked for methodologies. You have to be aware of the culture you're working in. Because I work in a Muslim culture, and Friday, you can have a meeting on Friday and nobody comes because Friday is a day of rest and prayer, or they come only half day. So you have culture comes number one. Then you also, because sometimes we are looking for representation, you may not be able to reach the community. They live in very remote places. So you may want to bring people, but when we bring them, we bring a woman, a youth, an older person, and someone with disabilities. So we bring this combination so that there is representation. But over and beyond that, you also have to recognize that there are gatekeepers in these communities, those that will speak for the rest. And so you have to make sure that the rest have a voice. And in our setup, we would isolate the women and the men, because women may not talk when they're with the men, so that you hear their voice. And one thing we've learned when we've done that, we've put youth together, women and men, the narratives are so different. You actually get amazed at how the assumptions are that they will all speak the same thing, but it's so different. You also have to recognize that with culture, women may not be allowed to travel alone. They may have to have maybe another man. So in your budgets, you have to be more holistic. They may come with babies, and it's okay, but just make sure then you're catering for the fact that they'll be out of the room feeding the baby more often than not. So you have to really think broadly as we work with communities. And also as you stand up, how do you dress as the convener? I try to dress in a long dress. I will not wear jeans. I will
even maybe tie my hair in a scarf, because you do not want them to spend more time feeling offended because you dressed in a way that caused offense to them. So it's so very social, but these are the dimensions that we have to consider. So even when I work with young people, I tell them, we are going out, you have to change the way you're dressing, go back, change, and let's go. You know, make sure you buy the long dresses and you are culturally appropriate to engage in that community. Muitas coisas para se levar em consideração, mas eu acho que a resposta foi bem ampla e trouxe vários aspectos. Obrigado a todos. Eu tenho mais duas perguntas na sequência que eu acho que podem ser colocadas juntos. O que a gente comentou aqui, a professora Jaqueline trouxe isso muito bem, de como que a gente consegue pensar no conhecimento que é expresso de forma oral, não da maneira científica tradicional que estamos acostumados. E as duas perguntas acho que se conectam, que é como que esse conhecimento indígena, o conhecimento tradicional, está sendo gravado e incorporado no planejamento espacial marinho, e quais as medidas estão sendo tomadas para que os dados gerados, aí eu aqui estou tratando de dados desses que não são da maneira tradicional acostumada científica, mas do conhecimento local, conhecimento tradicional que é passado de geração em geração, dessas comunidades que historicamente costumam ser marginalizadas. Então, acho que as duas perguntas se conectam. Passo de novo, vou seguir a mesma sequência, que primeiro é para a professora Jaqueline, depois para o Tauan e o Viegas no final. So one of the things we do when we work with indigenous communities is filming the engagement, because then you keep a record of what was said, and you also film who said it, because sometimes they go back and say, we didn't say. There's always that. So you also make sure when you look at it, you capture it correctly, because if you write it, you may capture the wrong, something different. But also, as I've been thinking through it, it's important to get consents for use. We have a data protection law that is being enforced in Kenya, so importance of getting consents for use. But also going beyond, sometimes as scientists, we then take this to a journal, but we only have our name. Can you co-publish? And also the value of local journals. Our institution has a journal which is open for some of these things. We have a regional network known as WIOMSA, the Western Indian Ocean Marine Science Association, and we have a journal that is very open, because then we will not be judged by the standards of higher journals and be told, well, this does not fit, but then we can still bring our information into our localized context to make sure that it is documented and it is available. Então, eu acho que, para responder esse ponto, né, acho que vão algumas... Eu estou nessa coisa das palavras hoje. Alguns termos que eu acho que são importantes para a gente definir exatamente como que a gente procede nesse sentido, né? Primeiro, para que haja o engajamento e a participação efetiva desses atores, né? Estava até tomando nota aqui para não esquecer. Eu acho que, da parte de quem vai a essa comunidade, eu acho que é imprescindível que haja muita ética, por exemplo, questões culturais, sensibilidades, né? A questões de gênero, por exemplo, como foram bem colocadas aqui, né, há pouco, e também, inclusive, questões muito que têm a ver com etnias ou comunidades particulares, que é necessário que se saiba ex ante, para que você não acabe, ao reproduzir alguma prática, acabando sendo agressivo, sem sequer se dar conta, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto, e deixar muito claro para aquela pessoa, para aquele ator, que ele esteja tranquilo e confortável em compartilhar o conhecimento na sua totalidade, até para que não haja nenhum tipo de retaliação na sua comunidade. Quando ele, por exemplo, levanta alguma questão mais delicada, ou algum ponto sensível, ou alguma regra, ou algum conhecimento até tácito, que já talvez não devesse ser compartilhado. Então, acho que isso é muito importante, né? Essa questão da ética e da cautela com que essa informação, muitas vezes, vai ser utilizada, né? Leandro
Leandro comentou um ponto que eu acho que é chave, e o MCTI, inclusive, fez isso em 2020, quando do lançamento da década da ciência oceânica, né, foi a discussão regionalizada. Eu me lembro que houve as oficinas Sudeste, Nordeste, Norte, teve até a Centro-Oeste, eu me lembro disso, né? E no último dia foi uma discussão nacional, enfim, né? Isso me parece muito importante, seja para que a gente efetivamente consiga refletir e trazer esses atores locais para o debate, seja para que, de novo, eles se sintam parte do processo, né? Então, acho que a transparência no uso dessa informação é chave, senão a pessoa fala, não, fiquei aqui 1 hora do meu tempo, consultei minha comunidade, trouxe vários tópicos, e quê? Né? O que houve daí? Né? Qual foi o... Algo foi usado, né? As pessoas não sabem nem se foi usado, né? Então, acho que essa participação, essa troca all the way, né, por todo o processo, é fundamental, né? Não é utilizar esse conhecimento, essa experiência, de modo ad hoc. Ah, não, você participou, tá? Check. Acho que não é disso que se trata. É muito mais uma integração ao longo do processo como um todo, né? E Leandro Viegas, né, aqui da minha esquerda, comentou um ponto que eu acho que é importante, que é a questão de humanizar, né? Eu acho que, no final das contas, né, e esse painel é sobre economia, né, azul, a gente, na ciência econômica, a gente tende muito a, não é meu perfil a propósito, tá? Mas trazer dados e gráficos. Isso e basta, né? Não é à toa que, muitas vezes, a economia é uma ciência que as pessoas tendem a não gostar muito, olha com cara feia, é muito número, eu tô fora, né? A gente tem que lembrar que, no final das contas, quando a gente está falando aqui de setores, atividades econômicas, pesca, aquicultura, construção e reparo naval, transporte marítimo, energia offshore, turismo, esporte e lazer, recreação, tudo isso, no final das contas, que vai virar um número de PIB, do quanto que foi produzido, ou total de emprego, geração de impostos, são pessoas, são dinâmicas sociais, no final das contas, né? Então, humanizar, esse foi o termo que eu até anotei para não esquecer de comentar, eu acho que é importante, humanizar o processo, né? Porque, no final das contas, é para essa sociedade que a gente está trabalhando. Seja vocês da MCTI, seja eu como servidor público, enfim, muitos de nós aqui para a população, né, brasileira e dos nossos países, né? Então, assim, dar esse retorno humano no processo, eu acho que é importante para que as pessoas se vejam ali, né? A coisa mais complicada e mais, talvez, triste de todo esse processo é ter todo um trabalho, recurso envolvido, gente, capital, tempo, etc., e, no final, aquilo fala assim, não serviu para nada, né? Não me representa, não subsidia, não reflete a minha realidade. Então, acho que, para a gente antecipar esse tipo de risco, que é muito real, em políticas tão complexas como uma dessa natureza, é importante trazer esses atores durante todo o processo, tendo feedback e retrofeedback, né, para que a gente vá alimentando e, no final das contas, tenha um processo que não seja top-down e que seja distante da realidade. Porque falar de mar, falar de zona costeira, falar de oceano, né, ir num nível muito local, coisa que muitas vezes a gente não está acostumado na política pública, né? A professora comentou muito bem, a gente está falando de setores consolidados, gente. Turismo tem seu ministério, pesca, igual, energia, idem, meio ambiente e clima, idem. Então, são setores consolidados que têm seus próprios ministérios, seus próprios pessoais, suas próprias técnicas, metodologias, planos setoriais, nacionais, estaduais. Então, botar todo mundo junto para conversar, eu sempre falo, a economia azul, apesar de ser um conceito muito novo, ela não pretende criar roda. Ninguém tem que inventar moda aqui, gente. É botar o povo para conversar. Esse é o grande desafio da economia azul. Nesse sentido que o link com o planejamento espacial marinho é chave. Porque aí, na medida em que o PEN é uma ferramenta de gestão e comunicação e participação, a gente consegue trazer esses atores chaves para a mesa de debate e coordenar um esforço que é local. Porque, no final, como foi muito bem colocado aqui, me esqueceu mencionar, o oceano é um só. E mais do que dividir, como fazem as fronteiras terrestres, o oceano conecta. Eu acho que também esse é um discurso-chave para a gente que está falando aqui sobre cultura oceânica. Obrigado. Bom, correndo o risco de repetir o que os colegas já colocaram aqui, eu acho que falar um pouco da nossa perspectiva enquanto ministério, né? Porque eu acho que, novamente, é isso, a gente sair do nosso casulo ali da burocracia e sair dessa percepção abstrata de sociedade, realmente reconhecer
essas atividades que já estão em curso, esses entes humanos que estão trabalhando nessas atividades e conseguir fazer essa conexão, essa ponte entre o que a gente tem de proposição com relação à estratégia da economia azul e as atividades já estão acontecendo de uma forma dialogada, né, ali, convergente, que eu acho que esse é o grande desafio, né, é também um desafio de aprendizado nosso, porque não é costume nosso, do nível governamental federal, a gente ter esse tipo de diálogo, considerar essas perspectivas, são perspectivas que não são as que nós usualmente trabalhamos, né, no âmbito do governo federal. Então, a ponte, eu acho que com os municípios e justamente com esses entes que têm essa proximidade com essas comunidades, né, as comunidades tradicionais, e essa maneira de observar, eu acho que em primeiro lugar, a gente abrir o coração da gente, né, acho que se desarmar das ferramentas que a gente normalmente utiliza nesse tipo de diálogo e realmente ter uma capacidade, primeiro, planejada, né, de ter isso incorporado, escutar essas vozes todas, e esse retorno, eu acho, de novo, esse retorno para essas comunidades, para essas visões, para saber justamente se isso está sendo assimilado por nós, porque somos nós que vamos apresentar isso para a sociedade, da maneira como foi colocado ali, porque a gente também pode ter uma lacuna de percepção, de entendimento sobre essas dinâmicas, para que isso seja realmente validado de uma forma legítima que a gente espera, né? Então, realmente, acho que é um esforço grande, eu digo, da minha parte, inclusive, porque eu estou aí no serviço público há quase 30 anos, e a gente tem um costume de trabalhar de uma maneira muito enquadrada, e acho que aprender a escutar essas comunidades sempre com o apoio da ponta é o mais importante para nós, para que essa estratégia realmente reflita essas visões, né, de mundo. Obrigado, acho que são comentários muito pertinentes e acho que trazem muito esse desafio que vai ser para o MCTI começar o trabalho, continuar o trabalho no desenvolvimento da estratégia, como trazer todos esses atores e dar esse feedback para a sociedade, porque, em sua última instância, o trabalho do servidor público, o trabalho do Estado é para refletir o interesse da sociedade. A gente já está bem próximo do final, mas eu vou aqui pedir um pouquinho de licença, porque eu vi que tem uma pergunta, eu até vou pular um pouquinho a ordem, porque eu achei ela muito desafiadora. Então, eu tomei a liberdade algumas perguntas ali trazem sobre o processo participativo, acho que já foi um pouco respondido, mas quando a gente fala especificamente de economia azul, que é o foco aqui, tem uma pergunta que fala como é que seria possível conciliar a economia azul com o objetivo de desenvolvimento econômico que massivamente reflete a lógica neoliberal. Então, acho que esse talvez é um desafio, eu achei super pertinente. Quando a gente olha a década da ciência oceânica, ela vem implementada, né, agora de 2021 a 2030, porque estamos num momento muito decisivo para pensar como sociedade está na ponta para a gente decidir agora. A atitude que precisamos tomar para evitar o colapso climático e tudo mais. Então, isso está muito ligado com um viés econômico neoliberal, que talvez subtrai o objetivo do desenvolvimento econômico por esse viés. Então, como que a economia azul, a estratégia que o Ministério tem desenvolvido, pode incorporar isso para, de fato, não ter o viés, talvez tão neoliberal, mas, de fato, para que a gente consiga pensar na estratégia como um instrumento de desenvolvimento econômico em si. Achei super pertinente, então, não sei quem fez a pergunta, parabéns. Eu vou colocar essa pergunta final já para encerramento. Bom, é um grande desafio, né? Mas eu acho que, tomando os princípios da própria estratégia, sobretudo o princípio da justiça social, né, e de considerar desenvolvimento econômico sempre com preservação de meio ambiente e todos os setores envolvidos, talvez você consiga fazer, acho que de uma forma difusa, acho que diminuir a percepção, acho que neoliberal, assim, de vantagens a poucos, né, e pouca distribuição
dos resultados, né? Por que não um pouco de distribuição de renda e concentração nas mãos de alguns, né? Se a gente está aqui trabalhando, buscando o envolvimento de todos os setores em vários níveis de participação, de atores de diferentes segmentos e também e atuando de forma coordenada, a minha percepção é que você tem uma democratização desses resultados, uma economia azul mais participativa, mais apropriada, mais, né, nas mãos de mais agentes, né, e acho que um foco que talvez o neoliberalismo não tenha, que é um foco social, né? É a sociedade, é essa economia azul na mão da sociedade, né, para a sociedade, né? Eu acho que isso é uma digressão imensa, né, do que é preconizado pelo neoliberalismo. Então, acho que esse esforço já está no princípio da elaboração dessa estratégia e do foco que ela tem para atender aos anseios da sociedade brasileira e, por que não, da sociedade global, né? Vamos lá. Então, quem fez essa pergunta realmente é uma pergunta muito profunda, né? Porque ela não apenas toca em economia azul, como ela vai na base da economia política, é o modo de pensar e de fazer economia, né? Vamos lá. Um ponto que eu acho que é muito importante aqui destacar, né? Até porque a gente não tem tanto tempo assim para trazer tantos tópicos. Mas a primeira vez que o termo economia azul aparece numa publicação, num livro, é 2010. Tá? A primeira vez que um documento das Nações Unidas trata de economia azul foi em 2012, no contexto da Rio+20, portanto, aqui no Brasil. Na altura, sequer se falava em economia azul, falava-se em economia verde, né? Então, reparem, a gente está falando de algo que não tem 2 décadas, né? Não alcançou nem a sua maioridade, não tem nem 18 anos de vida. Tá? Quando a gente está falando de liberalismo econômico, a gente está falando de uma perspectiva secular. Tá? Então, dificilmente, né, e tentando responder de modo muito objetivo, embora essa pergunta me traga muita reflexão, né, dá para a gente conciliar os princípios neoliberais com o que se propõe com a economia azul tal qual? Não. Diretamente não vai dar. Por quê? Porque a economia azul, como a gente já falou, por definição, ela precisa ser sustentável. Portanto, tem que ser inclusiva. Ela tem que trazer a participação. Ela tem que ser resiliente. Ela é circular. Ela traz consigo uma série de conceitos que, na verdade, são práticas, são esforços, são estratégias que, muitas vezes, vão de encontro a uma lógica neoliberal de laissez-faire, laissez-passer, né? De deixa fazer, de intervenção mínima do Estado. Pelo contrário, a gente mencionou aqui algumas vezes a necessidade de o Estado ser um ator importante, muitas vezes, desenhando políticas públicas para a promoção dessas atividades, o papel-chave que bancos de desenvolvimento, como o próprio BNDES, têm em estimular esses setores estratégicos e coordenar essas atividades que frequentemente não conversam entre si, né? Então, honestamente, penso que seria muito difícil entregar na mão, né, da perspectiva neoliberal, da iniciativa exclusivamente do mercado e acreditar que vai funcionar. Não funciona assim historicamente. Tá? É claro, nós não vamos falar os atores privados não têm participação. Pelo contrário. Né? Nós temos que, na contramão desse argumento, trazer atores públicos, privados, domésticos, internacionais, ONGs, populações, como já viu nas perguntas, né, que são excluídas tradicionalmente desse debate, think tanks, academia, empresas, enfim. Então, a gente precisa, eu diria, repensar os princípios basilares do neoliberalismo para que a gente possa efetivamente sustentar um projeto, né, normativo, buscado, que é promover uma economia azul, de novo, que seja efetivamente sustentável, inclusiva, justa, equitativa, circular e resiliente. Porque, do contrário, a gente pode lidar com práticas que já estão acontecendo no mundo, que são conhecidas como blue washing, né? O pessoal usar o termo que tudo agora é economia azul, como há 10 anos tudo era economia verde, e, no final das contas, reproduzir práticas completamente insustentáveis que causam danos locais, sobretudo para populações já marginalizadas e mais vulneráveis. Obrigado. Like my colleagues have said, I think it's we have a lot of examples from the green or agricultural economy and opportunities to borrow best practices. But what I recognize is when you look at blue economy just as a blue economy and
and you're just planning for blue economy, you will look at the money side, a lot at the money side. And what I've recognized is the marine spatial planning process gives you the opportunity to look at it from the different lenses, because then you have to look at, for blue economy, it's enough to look at sectors. You might even forget that there were people. You look at sectors and you look at the money. This is, if we did this in this sector, we'll get this much. But an MSP process pushes you as a tool, and I think it's a good tool. It pushes you to really look at this space that you're going to put these investments into. Because anything you say, if you want a new port, it needs a space. It allows you to now look at that space, who is occupying this space, what was happening in this space before, and have this second level of dialogue that is beyond the economy, but into maybe bringing people. And one thing that we are doing is also doing a strategic environment and social assessment. So it's a tool that allows you then to look at what are the environmental impacts of this aspiration. If it's a new port, and the port sector is very aggressive with ports, you know, do we need to compromise? Because already there were people occupying this space, and what does that mean? So matching the process with an environmental tool then takes into cognizance people, climate change, and I think all aspects that go beyond the economy. So I found these are tools that at some point I kept on wondering, why should I do a strategic environment and social assessment? Because it's complex. It adds another layer of complexity, but you find it is very, very important because it helps you move from just the money into looking at scenarios. So you have to build scenarios that tell you if there was no development, what would it look like? If there is development, what does it look like? And who will be harmed if you put these developments in place? And can you go and consult with them to understand if they can handle the development or whether we should begin to compromise in dialogue? So I think the tools are there. It's just now understanding their use, how to embrace them, and how, most of all, to put people in the middle. Because if we don't put people in the middle, you can develop an economy, but it doesn't serve anybody. Rapidinho, só ponto aqui, para não esquecer, a gente está perto de fechar já o painel, né? Eu costumo dizer, gente, como professor de economia, né, num painel de economia azul, que a economia azul ela não deve se limitar a uma discussão na seara econômica, né? Salvo engano, nessa mesa eu sou o único economista, inclusive. Então, isso já reflete muito bem que essa discussão da economia azul ela é muito ampla. Eu digo que o conceito como tal, ele é como se fosse o desenvolvimento sustentável nos últimos anos. É um conceito guarda-chuva que contempla várias discussões. Então, a gente falou aqui de transição climática, de participação, de questões regulatórias, papel-chave de bancos de desenvolvimento, academia, juventude. Então, reparem a complexidade e a quantidade de discussões inerente e própria ao debate da economia azul, né? Com frequência, a gente vai olhar a Agenda 2030 com a sua complexidade toda e o pessoal fala o ODS 14 apenas. Gente, a gente está falando aqui de vários objetivos ao mesmo tempo. A gente está falando de educação, do nexo, né? Portanto, o ODS 4, a gente está falando de saúde e alimentação, ODS 3, 1 e 2, a gente está falando de economia, de nexo com o clima, que é o ODS 3, a gente está falando de uma série de agendas que, de novo, não deve ser limitado a uma série de números e dados e um economês que muitas vezes acaba servindo mais para afastar do que para trazer os atores para o debate. Portanto, eu entendo, no final das contas, que a economia azul ela pode e deve, mais do que isso, ser entendida como uma perspectiva alternativa a essa colocada como a neoliberal, por exemplo, para trazer e engajar os atores num debate que, inicialmente,
tem essa raiz econômica, mas que, no final das contas, conversa com várias agendas de natureza social, econômica, naturalmente, e também ambiental e climática. Por isso, eu convido que todos se engajem nisso, não é um espaço só para economistas, e eu entendo que, no final das contas, a economia azul, junto ao planejamento espacial marinho, podem e devem ser utilizadas como instrumento de vetor da nossa cultura oceânica no Brasil e no mundo. Obrigado. Obrigado. Bom, eu acho que temos muito mais perguntas, tinham várias, muito interessantes, mas, infelizmente, pela limitação temporal, não vai ser possível. Mas eu vou tomar a liberdade aqui de deixar os painelistas à disposição de vocês ao longo do almoço, ao longo da tarde. Esta oficina de Economia Azul ela continua agora à tarde, então já até deixando o convite a todos. Sala Rubi. Na Sala Rubi, a partir de 1h30, 14 horas, então a gente continua essa discussão, e todos são convidados a participarem e continuar. Eu quero agradecer muito a professora Jaqueline, professor Tauan Viegas, meu colega de trabalho, acho que foi muito enriquecedora a discussão, agradeço muito as perguntas e o engajamento de vocês, e acho que tem uma mensagem muito clara, que a gente precisa colocar todo mundo para conversar, acho que esse é o desafio. Então, como a gente faz isso? E contando muito com os ECOP que estão aqui, porque quem vai continuar o trabalho, desde que eles reflitam o interesse da comunidade. Então, muito obrigado a todos, foi muito enriquecedor o painel, e ficamos à disposição. Obrigado.